Você aí que está nos assistindo, gosta de leitura, tem essa prática? Nós fomos conversar com algumas pessoas e tem bastante criança participando dessa matéria, então se liga na literatura. Você, quantos livros leu esse ano? Se lembra qual foi o último e quantos dias fazem? E qual foi a última vez que escutou alguém contando uma história? O Se Liga de hoje embarca no mundo da literatura. No dia 1º de maio, comemoramos o Dia da Literatura Brasileira. Também o aniversário do escritor José de Alencar, personagem marcante do romantismo nacional. É uma ocasião para enaltecer os autores e escolas literárias que marcaram a história do nosso país. Bom, José de Alencar é um importante escritor brasileiro, cearense, né? Ele pertence à escola do romantismo e ele tem um papel importante que foi o primeiro grande romancista da literatura brasileira, ou seja, ele foi o primeiro a usar o gênero romance na nossa literatura, que não existia até o romantismo. E a importância dele é que ele é um demarcador. Costuma-se dizer no meio da literatura que ele é aquele cara que veio e colocou as placas. O rumo é este, né? Ele escreveu sobre o índio, escreveu sobre as cidades brasileiras do Rio de Janeiro, escreveu sobre personagens de algumas regiões, fez romance histórico. Então, ele é um precursor, um autor de livros importantes, né? O Guarani, Iracema, Senhora, Lucila. É sem querer falar de José, me comparar com José de Alencar, né? Sim, eu sou escritor, eu escrevi um livro para crianças, que é o Aldebaran, né? Em 2013 eu publiquei este primeiro livro. Antes eu tinha publicado algumas coisas em antologias, mas de poesia. E hoje eu estou me dedicando principalmente à literatura de cordel, também voltada para o público infantil, né? Eu escrevo livros de cordel, escrevi uma caixa de livros com o Macaco e a Onça, e um livro que eu gosto muito, que é este aqui, que é o Cordel Patrimonial, que fala do patrimônio histórico de Divinópolis. Muitas pessoas não possuem o hábito de ler. E em meio à correria do dia a dia, ou até mesmo com as preocupações com a pandemia, a literatura pode ser uma fuga para as angústias da sociedade. Olha, o livro é um ótimo companheiro. O livro é um companheiro que você pode carregar para uma viagem, você fica sozinha com ele num quarto e ele te acompanha, ele preenche a sua solidão com personagens, com histórias. Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu gosto muito. A arte existe porque a vida não basta. E num momento como este que nós estamos atravessando, um momento de dificuldade, a arte, não só a literatura, mas a arte em geral, ela é um paliativo, ela é curativa, ela ajuda na saúde das pessoas mesmo. E tem uma outra frase da qual eu gosto muito, que é do Milor Fernandes, e ele diz: a literatura é o último reduto da liberdade humana. Então eu acho que a literatura é libertadora. E neste momento que nós atravessamos, o livro, a literatura de um modo geral, são ótimos companheiros. Leiam. Não poderíamos deixar de falar que durante a infância a magia da leitura acontece. As crianças descobrem um mundo novo, adquirem conhecimentos e despertam a criatividade. Essa semana agora eu tive a oportunidade de sentar com a minha neta, que tem 7 anos, e ficamos lendo e relendo alguns textos. E eu percebi a diferença de ela lendo aos 5, ou ouvindo as histórias que eu li aos 5 e aos 7. Ela já participando mais, já interagindo mais, já criando mais. Mas isso é um trabalho desde de um ano, sempre, a criança, você exercitando e deixando o livro nas mãos da criança, que é o mais importante, ela vai olhar para o mundo e olhar para o outro de uma forma diferente. Oi, pessoal! Eu vim contar para vocês a história sobre a tartaruga lebre. Era uma vez uma lebre que dizia que corria muito rápido. A tartaruga queria apostar uma corrida com ela. A raposa era o juiz e recebia as apostas. A corrida começou e a lebre saiu desesperadamente na frente. E o dia estava tão quente que resolveu brincar um pouco. Depois resolveu dormir debaixo de uma árvore fresquinha. E pensou, se
Se a tartaruga me passar, é só eu correr mais um pouco que fico na liderança de novo. A lebre achava que não ia perder aquela corrida de jeito nenhum. Enquanto isso, lá vinha a tartaruga, com o seu jeitão, arrastando os pés, sempre na mesma velocidade. A lebre dormiu tanto que se esqueceu de prestar atenção na tartaruga. Quando ela acordou, cadê a tartaruga? Bem que a lebre se levantou e saiu zunindo, mas nem adiantava. De longe, ela viu a tartaruga esperando por ela na linha de chegada. Muito obrigado ao Juvenal, então, e a todas as crianças que participaram dessa matéria e também a Bruna por ter feito uma matéria tão bacana aí sobre a literatura. Isso mesmo, assim que a pandemia passar, eu quero essas crianças tudo aqui no estúdio, tá? Esté, Valentina, Ana Júlia, se liga aqui, quem sabe, né?